Eu estava ali sentado, bem rápido, antes de adorar o Senhor. Eu estava ali sentado e Deus falava muito forte comigo no livro de Atos 2, onde estavam todos ali reunidos em um só lugar. E de repente veio um vento veemente, impetuoso, e a Bíblia diz que encheu toda aquela casa. E quando diz que encheu toda aquela casa, todos eles que estavam ali num só sentimento, num só coração, numa só união, eles foram batizados com o Espírito Santo. E todos aqueles que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Mas é bem rápido, já vou terminar. Vamos adorar a Deus. Naquele momento, a Bíblia diz que Deus ele levanta Pedro ele vai pregar, começa a pregar. E quase 3.000 almas aceitaram Jesus naquele momento. Porque Pedro naquele momento ele estava com a liberdade. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Pedro naquele momento, quando ele foi batizado, ele saiu ali, começou a pregar. E ali ele estava com a liberdade para pregar. Pedro tinha liberdade, ele chegou, ele foi guiado por Deus e começou a pregar, e as almas começaram a ser quebrantadas, almas começaram a se arrepender, almas começaram a ouvir o Espírito Santo, porque ali é a liberdade. E hoje nós vimos, tem mudado. O que tem acontecido no dia de hoje? E eu estava ali sentado, eu falei com Deus, Deus, saudade do Evangelho raiz, saudade do ministério quando era raiz. Quando nós tínhamos liberdade para orar, liberdade para pregar, liberdade para louvar, liberdade nós tínhamos, saudade, Deus, daquele evangelho raiz. Hoje nós não tínhamos mais a liberdade, hoje não temos mais essa liberdade. A liberdade que nós estamos falando esta noite é a liberdade para dar liberdade para a irmã que prega, a irmã que louva, a irmã que dirige o culto. É a liberdade, mas deixa Deus te usar. Essa é a liberdade, saudade desse evangelho raiz. E hoje nós temos mudado tudo, nós temos visto por aí. Graças a Deus que no ministério não acontece. Mas nós temos visto por aí. Sim. Onde muitas coisas têm sido manipuladas por mãos de homens. Verdade. Não tem mais aquela liberdade do Espírito Santo. Aqui tem liberdade. Levanta a mão, tem adorador nessa noite. Tem adorador, vamos adorar o Senhor. A liberdade. Fala com Deus, me ajuda. Pai, tem liberdade, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado, exaltado, engrandecido. Tem liberdade nesta noite. Pedro pregava com liberdade. Havia ali todos reunidos no seu coração. E todos estavam num só espírito, num só coração, num só sentimento. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Espírito Santo da verdade. Fecha o teu olho, fala com Deus. Deus, fala comigo nesta noite. Deus, renova minhas forças nesta noite. Deus, aviva, Pai, a tua obra. Fala com Deus o teu sentimento. Fecha o teu olho, não olha para a esquerda, não olha para a direita. Fala com Deus, Deus. A liberdade nesta noite, nós queremos te adorar. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz do coração?
Aleluia. Eu estava ali no banco, Deus me revelou. Eu vou dar oportunidade para alguém que quer dar um testemunho aqui. Aleluia, Jesus. Tem alguém que quer dar um testemunho? Amém, pastor. Aleluia, Jesus. Deus que é o enviado. Glória, aleluia. Espírito Santo da verdade. Alabracante, Bendita teu santo nome. Se alguém desconectar o que me pediram. Mas não é esse o testemunho. Isso aí é só uma. O testemunho que ainda não me diga amém. glória a Deus. O testemunho que eu tenho para contar, eu não sei se a diaconisa Rezende está lembrada de uma segunda-feira que eu vim aqui orar. Estava eu, a senhora. Estava eu, a senhora, o pastor Aldo, acho que aquela dia também estava, não me lembro. Eu sei que eu fiz um pedido de oração ali às 18 horas da tarde, quer dizer, às 18 horas, porque a gente fez os pedidos antes. E eu me lembro que eu pedi que eu queria trabalhar, né, irmãos? Eu queria que Deus abrisse uma porta para que eu pudesse trabalhar. E também eu não queria deixar de, como é que se diz, de cuidar da igreja e fazer a obra de Deus. E ali eu pedi, né, com fé, e a irmã Maria Rezende e os irmãos ali entraram em concordância. E para a glória de Deus, eu estou empregado, né? Deus abriu uma porta aí e agora o Alexander Natar é meu patrão. Aqui ele tem que me respeitar.
Lá eu tenho que respeitar ele, em nome de Jesus, amém, igreja? Mas graças a Deus estou conseguindo resolver algumas coisas que eu não conseguia resolver. E é assim, né, irmão? Se Deus quer que a gente trabalhe, a gente não só prega, né? Em nome de Jesus, amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Deus é fiel, né, igreja? Aleluia, Jesus. Tudo que pedires, crendo, recebereis, né? E nós pedimos e Deus deu a vitória. Tem mais alguém aqui nessa noite, irmãos? Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, glória, aleluia. Vamos receber o presbítero Alex. Aleluia, Deus. Quero saudar a amada igreja, a paz, Senhor Jesus. Não posso deixar o pastor falar e eu não falar a minha versão. Aleluia. Eu estava orando, meus irmãos, a Deus, pedindo alguém para trabalhar comigo. Porque a gente costuma pegar pessoas e as pessoas não querem trabalhar. Elas querem um serviço ali, pouco tempo, depois querem sair fora. Então eu estava orando para Deus para nós pegar uma pessoa. Peguei telefone, contato de várias pessoas. Aí na oração, Deus falou comigo: chama o meu servo, o pastor Jéssico, para trabalhar contigo. Aí eu peguei: Senhor, eu vou falar com outro rapaz que é meu sócio e a gente vai entrar em concordância com você. Falei com ele e ele aceitou, chamei o pastor Jéssico para trabalhar. E o testemunho é esse, irmão. Há 7 anos atrás, aproximadamente, eu estava passando até necessidade em casa. E hoje, para a glória de Deus, eu posso empregar alguém. Glória a Jesus. Jesus é quem faz milagre. É verdade. E eu recebi esse milagre na oração. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que maravilha, né, irmãos? Esse é o valor da oração, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo. Não tem mais ninguém, irmãos? Aleluia, Jesus. Já vou passar para a irmã que vai pregar a palavra, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora vem a parte mais importante, a qual nós vamos alimentar nossa alma através da palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vou passar para a diaconisa Cladir para orar pela serva de Deus que vai trazer a mensagem ao nosso coração aqui nessa noite. Aleluia. Agradeço a oportunidade, irmãos. Aleluia, Jesus. Repicante os meneplarrácia. Deus tremendo, aleluia. Eu acredito. Amém. Senhor amado Deus, Pai querido, na tua presença, Pai, colocamos, Senhor, a tua serva, Pai, o qual o Senhor já deixa a palavra, Senhor, para ela, Senhor. Venha usar ela nesta noite, Senhor, conforme o Senhor quiser, Senhor. A tua vontade, Pai querido, venha ser feita neste lugar. Não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Você veio buscar uma bênção. Jesus Tem bênção pra dar. Você veio Buscar uma bênção. Espera, Jesus vai te dar. Levante suas mãos para os céus. Receba um raio de luz. E cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Ana canta. E cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Oh, glória. Quero nesta noite cumprimentar a igreja com a mais gloriosa paz de Cristo Jesus. Amém, igreja? Quem tem essa paz aí? Quem tem? Amém. Glória a Deus. A gente pode estar numa maior batalha que só você e Deus sabe. Mas a gente tem a paz. E é essa paz de Cristo que nos ajuda a vencer as peleias do dia a dia. Amém? Porque cada dia já basta o seu mal, né, irmãos? Aleluia. Porque o mundo jaz no maligno, né? Então, mas nós estamos em Cristo. Então, em Cristo nós somos mais que vencedores. Por isso estamos aqui nesta noite. Porque Deus tem sido fiel comigo e com você.
Porque a Bíblia vai dizer que por mais que a gente seja infiel, Ele permanece fiel. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Também a vida do pastor, que Deus abençoe. Glória a Deus. A vida do pastor Jefferson também. Sua esposa, também a esposa do pastor, né? Deus abençoe. E a todos os irmãos obreiros. A igreja que vem adorar Jesus, irmãos. Amém. Irmãos, porque eu vim para adorar. Eu podia estar em casa, com a minha família, mas Deus me deu a oportunidade de vir primeiro adorar. Porque primeiro eu adoro, depois eu recebo, né, irmã? Ou é ao contrário? Primeiro eu recebo, depois eu adoro? Não. Independente se eu não receber aquilo que eu estou pedindo no dia de hoje, ou amanhã, ou daqui a uma semana, Deus, Ele faz no tempo dele. Amém? Sim ou não, irmãos? Ou a gente serve a Deus por aquilo que Ele faz? Né? Nós servimos a Ele por aquilo que Ele é. Ele é soberano. Aleluia. Ele é poderoso. Ele é Deus forte, majestoso, Pai da eternidade. Ele é príncipe da paz. Então nós temos muitos motivos para adorar esse Deus. Amém? A igreja pode sentar. Quero aqui, né, cumprimentar as irmãs por esses 3 anos, né, de mulher virtuosa. Ser mulher virtuosa não é da noite pro dia, né, irmãs? É ou não? É da noite pro dia. É dia a dia. Não é verdade? Acerta hoje, erra amanhã, mas vai continuando tentando acertar em ser uma mulher virtuosa. Aonde o marido pode olhar para você e dizer: essa aí é virtuosa. Porque quem tem que dizer isso, né? É quem convive com a gente, né? Porque só quem convive sabe. Não é verdade? Falo isso porque tenho meu marido, meu esposo. E para a glória de Deus, né? Ele tem dito que eu tenho sido uma mulher virtuosa. Eu glória a Deus, né? Eu olho para mim mesmo de Deus. Eu ainda acho que estou muito ainda, né? Precisando ainda melhorar mais. Mas é assim, irmãos. O importante é a gente reconhecer que precisamos melhorar na presença de Deus. Não acharmos que já estamos perfeitos, já estamos prontos, não precisamos mudar nada, né? Mas a gente reconhece na presença de Jesus que somos falhos, mas queremos, aleluia, melhorar dia após dia. E eu só posso melhorar se eu estiver aos pés da cruz. Se eu estiver aos pés de Jesus, amém? Eu vou estar adorando o Senhor com louvor, que aqui é a primeira vez que eu estou, mas nas outras, né, locais que eu já tive da igreja do Names, você consegue que eu gosto de adorar a Deus também, como a igreja que também gosta de adorar o Senhor, amém? Vou soltar aqui o hino para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Te adoramos, Senhor. Aleluia. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, achando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Oh, aleluia!
lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Eita, Nada ia acontecer. Deus ouviu suas orações, mesmo quando orava, por o filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas, as muralhas derrubou. Esse Deus que faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Por isso continua orando. Jesus, ele é fiel e ele está no nosso meio, igreja. Por isso adore a ele, que ele está ouvindo as tuas orações. O crente quando chora, até quando a gente chora, ele está ouvindo, ele está dissipando cada lágrima. Ele sente, ainda que não tenha palavras, mas lágrimas na presença de Deus. Tem o grande valor. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel, oh glória, lá na cova dos leões. Nada ia acontecer. Deus ouviu suas orações, e mesmo quando orava, e por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, entrando orou, separou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse mesmo Deus está presente, o mesmo Deus que deu ordem para as muralhas de Jericó cair, é o mesmo Deus que está aqui. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus que nós adoramos nesta noite. E Ele não mudou, a igreja amada. O Senhor não mudou. Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Ele não mudou. Ele está aqui. E a igreja é uma igreja viva. É uma igreja viva. Então a igreja que é viva, ela dá glória, ela dá aleluia, ela chora na presença de Jesus, ela sente a presença do Mestre no ambiente, porque Ele está aqui para receber toda a nossa adoração. Ele está aqui para receber toda a nossa adoração. Aleluia! E Deus tem me dado uma palavra, mas como o irmão que falou, né? Tem liberdade aqui, né? E quando tem liberdade é diferente. Né? Quando tem liberdade do Senhor é diferente. Glória! Eu vou dar a Deus por mais um louvor então, tá? Glória a Deus. Eita, glória a Deus! Aleluia, porque você é sobrevivente. Quantos ventos para você parar? E você está aqui. O inimigo até um dia disse, eu vou tirar a vida dele. Mas o Senhor tem te dado vida. Então use essa vida para engrandecer ao Senhor. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Se você souber, vamos fazer um só orar pro Senhor. Porque assim como eu sei que o vento vem, mas não nos derrubou, amém? O vento não me derrubou, o vento não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência
Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Eita glória! Vivi numa fase na minha vida Glória a Deus. aonde eu tenho aprendido, aleluia, verdadeiramente não só pregar, mas também viver o que eu prego. Glória a Deus. Quando a gente abre a boca e diz quando estou fraco, aí quando eu estou forte, é uma coisa, mas aí quando tu está fraco mesmo, e tu tem que fazer a obra, e tu tem que pregar, e tu tem que louvar, e tu tem que dizer que Jesus é bom. Hã? É aí que o poder dele se aperfeiçoa. Deus é fiel em todo o tempo. Eu não sei qual é a tua dificuldade, mas saiba que tudo está nas mãos de Deus. Tenho vivido dias de ameaças do meu adversário contra alguém da minha família, mas Deus tem me dito: vai pregar, vai louvar, vai fazer a minha obra. E Ele tem me feito descansar nele. Então, eu só estou falando isso, irmão, porque eu quero compartilhar contigo. Eu não sei qual é a tua dificuldade, que luta você enfrenta, mas que Deus está no controle de tudo, Ele está. É fácil nós cantar. Quando tu também é fácil, não é? E agora, quando não está? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Eu estava lá em casa, o Senhor bradou no meu coração essa palavra, que está em Atos, no capítulo de número 16. Glória a Deus. E no versículo de número 29. Atos 16, 29. Eu vou correr aqui, porque bem Jesus, mas ela corre, né? Ainda mais quando a gente está na liberdade do Espírito, né, irmãos? Aleluia! Ou não? Glória a Deus. Deus é bom. O carcereiro pediu luz. Entrou correndo e trêmulo. Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, obrigada, Senhor, por essa noite, por tua gloriosa presença, Pai. Não que nós mereçamos, mas porque a tua bondade e misericórdia sobre nossas vidas. Eis-me aqui, Senhor, a palavra é tua, Pai querido. É ela que vai produzir, Senhor amado, nesta noite, em cada um de nós, aquilo que é necessário para nós permanecermos caminhando uma milha a mais na tua presença, em nome de Jesus. Amém? A igreja do Senhor sente adorando o nome dele. Aleluia! Amados irmãos, uma palavra bastante conhecida de nós, a igreja do Senhor que estamos aqui, porque eu vejo aqui que todos nós somos cristãos ou conhecemos a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada aqui nesse livro do Atos, o Atos dos Apóstolos, irmãos, é primeiramente um momento aonde no capítulo 1 que Jesus ele aparece, aleluia, para muitos de seus discípulos. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que ali naquele momento Jesus ele aparece para eles. Jesus, aleluia, já ressuscitado, aparece para eles. Que glória, né? Aleluia. Ver o Jesus ressuscitado, aleluia, aparecendo e falando com eles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E deixando, aleluia, uma palavra. E deixando, aleluia, uma ordem. Como aqui o amado irmão falou, né? Aleluia, louvado seja Deus, que o Senhor ele vai confirmando também a sua palavra. Vejamos que é no mesmo livro, aonde Jesus aparece e a dar uma ordem: fiquem em Jerusalém, até que do alto
vocês sejam revestidos de poder. Por que o Senhor, irmãos, disse para eles ficarem, para eles serem revestidos de poder? Porque crente, aleluia, salvo em Cristo Jesus, só vence, irmãos, sendo cheio do poder do Espírito Santo. Aleluia, ser cheio do poder do Espírito Santo não é para mim mostrar o quanto eu faço ou quanto deixo de fazer. Ser cheio do Espírito Santo é para mim deixar Deus me usar para uma vida, para uma alma. Ser cheio do Espírito Santo é para mim negar a mim mesma e fazer a vontade do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é para mim vencer aonde ninguém está vendo, mas vencer, aleluia, o inimigo da minha alma, que vem todo dia me tentar e me fazer cair. Aleluia! E eu tinha até lido uma palavra, uma outra palavra, mas quando eu estou lá em casa, ouvindo um testemunho, numa frase que aquela irmã falou, o Espírito Santo acertou no meu coração essa palavra. Por isso que a gente tem que estar ligado. A gente tem que estar ligado com o Espírito Santo, irmãos. Aleluia! Porque Ele é uma pessoa e Ele fala conosco. Ele nos mostra onde a gente errou, onde a gente falhou, onde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa consertar. O Espírito Santo não foi deixado para isso. Fiquem em Jerusalém, até que vocês, do alto sejam revestidos de poder. Por quê, irmãos? Porque nesse tempo, onde começou o livro de Atos dos Apóstolos, as horas correm, Eu acho que eu tenho até meia-noite, irmã. Glória a Deus. Até meia-noite. Depois daqui eu não vou para casa, irmãos. Meu esposo veio me buscar e eu e minhas filhas vamos para uma mini vigília. Então, glória a Deus, nós vamos lá já. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Amados, e a palavra de Deus vai dizer que neste momento, nesse tempo, a igreja primitiva começava a aparecer. A igreja primitiva iria começar a crescer. A igreja primitiva iria começar a se expandir. Mas, irmãos, nós precisamos entender que quando a igreja começa a crescer, quando você começa a crescer na presença de Deus, a buscar mais a Deus, a estar cheio do Espírito Santo, mais adversidade você vai ter. Você vai ter perseguição, porque aqui a igreja começou a ser perseguida. Estevão foi morto, apedrejado. Tiago foi morto ao fio da espada. Então começa, aleluia, a igreja começou a se espalhar. Mas tudo tinha um propósito de Deus, porque depois que eles foram revestidos de poder, eles podiam ir e pregar o evangelho. Aleluia! Porque o meu e o teu adversário, ele não brinca de ser adversário. Então, se ele não brinca de ser adversário, eu não posso brincar de ser crente. Eu não posso brincar de igreja. Eu não posso brincar com as coisas de Deus. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou de Deus. Amém, irmãos? Não tem meio termo. Irmãos, eu vim de uma família que todos são do candomblé. Minha mãe até hoje ainda é mãe de santo, e o meu irmão do meio ainda é pai de santo. Então, Deus me levantou, me tirou e me levantou, foi daí. Então eu sei que as coisas do outro lado lá, eles não brincam. Eles se dedicam. Eles se esforçam. Para quem não faz bem para eles, aparentemente faz, irmão. E nós como igreja temos o dever de nos dedicar para aquele, aleluia, que morreu na cruz por nós, que sofreu, que verteu o seu sangue. Ou eu creio nisso, ou eu não creio nisso. Verdadeiramente eu preciso crer na morte de Jesus na cruz do Calvário. E como é, irmãos, que eu demonstro que eu creio nisso? Não é só porque eu venho na igreja, mas eu tenho uma vida diária com Deus, aonde os olhos do Senhor são como chama de fogo, contemplando toda a humanidade. A igreja que iria começar a crescer, então eles precisavam estar revestido. E Jesus sabia disso.
que a caminhada deles não iria ser fácil. Mas ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus mesmo, ele faz uma oração pelos seus discípulos: Pai, eles estão no mundo, mas eles não pertencem ao mundo, livra eles. Jesus orava já por mim antes de eu entregar minha vida por ele. A ele, na verdade. Antes de eu entregar minha vida a ele, ele já orava pela Kátia. Mesmo da Kátia, ao seu eu vim para Jesus com meus 23 anos, vou fazer 46 para a glória de Deus. Então são 23 anos quase na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Eu falo isso, irmãos, porque Deus, ele é maravilhoso. Ele é lindo, irmãos. O que ele nos deu é algo tão maravilhoso que o nosso adversário, ele quer roubar. Ele quer roubar porque eu e você somos imagem e semelhança do Senhor. Então a igreja começa a crescer. O Senhor aqui começa a operar, a agir no livro de Atos dos Apóstolos. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, o Senhor, que já tinha uma obra na vida, aleluia, de Saulo, no capítulo 9, Saulo se converte ao Evangelho. Saulo, que era perseguidor da igreja, aleluia, louvado seja Deus, se converte mesmo. A gente viu que este homem, que quando ele tem um encontro com Jesus, aonde naquele momento ele cai por terra, quando ele cai por terra o velho homem. Irmãos, eu vou falar de novo. Cai por terra o velho homem. Porque, irmãos, quando a gente se converte a Cristo, cai por terra o velho homem, a velha mulher. A gente vai sendo aperfeiçoado por ele. Mas caiu por terra. Tanto é que ele naquele momento fica cego. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo fala com Ananias e diz para ele: olha, vai lá, que eu tenho uma obra na vida dele. Vai lá e vai orar por ele. Está aqui, irmão, no livro de Atos. Se você for ler todo o livro de Atos, você vai ver essa história. Aí Ananias fica com medo. Como eu vou orar por ele? Um homem mau, perseguidor da igreja. Há poucos dias aí estava perseguindo os cristãos. Iria prender eles. Eu vou lá orar por ele. Aí o Espírito Santo fala para ele: vai, porque este é para mim um vaso valoroso. Um vaso de valor. Um vaso valoroso. Um vaso de valor. Quem sabe tem alguém na tua casa, na tua família, que alguém pode olhar e dizer: não tem valor nenhum, não presta para nada. Jesus está dizendo: é um vaso de valor para mim. Vai ser um vaso de valor para mim. Vai ser usado nas minhas mãos. Eu vou usar. Aleluia. Aleluia. Glória. Jesus não vem, irmãos, para os bonitinhos, não. Ele vem para os pecadores mesmo. Ele vem para os ruins. Ele vem para os maus. Ele veio para tudo quanto era tranqueira. E eu fazia parte de uma delas. E ele veio para mim. E eu tenho que guardar isso só para mim? Eu tenho que falar: Jesus pode fazer na vida de alguém também. E eu preciso crer que Jesus pode fazer na vida de alguém da minha casa, de alguém da minha família. E você também, minha irmã, precisa continuar crendo, porque está vivo ainda. É porque Jesus tem uma obra ainda nessa terra. Então a Bíblia vai dizer que ali ele vai, ora por ele e as escamas. Mas antes disso ele fala para ele: olha, Deus está ouvindo as tuas orações. Transformação de Deus. Deus, irmãos, quando ele quer transformar, ele transforma. Aleluia! O mais vil pecador, ele transforma. Eu creio, Deus. E se bobear, levanta e começa a fazer mais que nós. Que às vezes tem uma oportunidade de fazer, vou usar bem o português, claro, porque ficamos nos fazendo. É, verdade. Entendendo? Porque, irmãos, o primeiro amor é maravilhoso, mas ele não pode terminar. Sim, Jesus. Não pode.
A gente tem que pedir sempre para o Senhor: Senhor, renova em mim a alegria em te servir. Renova em mim a alegria de estar na tua casa. Aleluia. A Bíblia vai dizer, amados irmãos, que então Deus levanta Paulo e ele começa a fazer a obra de Deus. Ele começa, aleluia, a ser usado por Deus. Porque, irmãos, aonde eu fiz leitura, eu vou correr por causa do horário. Aonde eu fiz leitura aqui no capítulo 16, a Bíblia Sagrada vai dizer que eles foram presos, foram aprisionados, porque em nome de Jesus, eles libertaram uma moça. Tiraram ela do engano. O inimigo, irmãos, ele não quer que ninguém seja tirado do engano. Ele quer que as pessoas continuem, aleluia, vivendo na mentira. Quer que as pessoas continuem não ouvindo a verdade. Aleluia. Por isso que quando Deus começa a levantar as nossas vidas, para nós pregarmos a verdade, o nosso adversário ele não se agrada. Porque a verdade é que liberta, irmãos. A Bíblia vai dizer, olha aqui, no capítulo de número 16, no versículo de número 16, que certo dia indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores. O dinheiro não era nem para ela. Ela era escravizada. Aleluia. E por ela ser escravizada por aquele espírito maligno, algumas pessoas se aproveitavam daquele espírito que estava na vida dela e usavam a vida dela para eles lucrarem. Meu Deus. Nem era ela que lucrava, mas eram aqueles homens que lucravam. Ela estava aprisionada. Ela estava no engano. Aleluia. Ela não tinha entendimento do que verdadeiramente acontecia na vida dela. E aqui a Bíblia vai dizer que quando Paulo e Silas chegavam naquele lugar, aquele espírito que tinha na vida dela começava a dizer assim, ó: essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Se Paulo e Silas não tivessem um discernimento, eles, ela não falou nada que era errado. Mas não era o Espírito de Deus que usava ela, era um espírito de engano. Por que aquele espírito de engano usava ela? Porque se Paulo e Silas não tivessem discernimento, irmão, eles iam dizer: é mesmo, né? Somos servos de Deus, somos usados por Deus, né? É mesmo. Eles aí iam se inchar. E o inimigo iria usar aquilo para que ele não fosse descoberto, irmãos. Mas Paulo se incomodou com aquilo. Por isso o discernimento do Espírito é importante. Muito importante. Porque Paulo se incomodou com aquilo. E a Bíblia vai dizer bem assim, ó: aleluia. Glória a Deus. E ela fez isso durante muitos dias. Aí, irmãos, Paulo voltou-se e disse ao Espírito, não disse para ela, disse para aquele Espírito que estava nela: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Glória. Aleluia. Aleluia. Porque o inimigo não queria que aquela alma fosse liberta. O inimigo não queria que com o discernimento, que com a verdade, aquela alma fosse liberta. Mas a verdade ali foi revelada. E aquela alma foi liberta. Aonde é pregada a verdade, vidas são libertas para a glória de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que quando ela cai no chão, irmãos, o Espírito deixa ela. E aqueles homens que, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, aleluia, a Bíblia vai dizer que os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os ao magistrado, disseram: este homem são judeus e estão perturbando. Eita Jesus! A presença de Jesus, irmãos, perturba mesmo.
O que tem na nossa vida tem que perturbar mesmo onde a gente chega. Tem que perturbar o mal. Tem que perturbar o engano. Tem que perturbar a mentira. Tem que perturbar. Aleluia, louvado seja Deus. O inimigo tem que se incomodar. O inimigo, irmão, tem que se incomodar com a minha e com a tua vida. Graças a Deus. Ele precisa se incomodar, porque ele sabe que aonde chega um homem e uma mulher de Deus, alaba, canta, araba, xanda, arabagaia, o mal tem que bater em retirada. Vidas são libertas, mas não por causa de nós, mas sim por causa daquele que está em nós. É a presença do Senhor. Aleluia! A Bíblia Sagrada vai dizer, irmãos, por causa disso, que eles estão perturbando, prenderam Paulo e Silas. Olha aí o mistério. Aí o inimigo pensou, bom, estão presos, não vão mais me incomodar. Eita! Estão presos, né? Agora eu posso fazer o que eu quiser, vou fazer a arruaça que eu quero. O adversário pensando, estou conjecturando aqui nessa noite. Eles estão presos, irmão, foram açoitados. Estão presos. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que naquela prisão eles louvavam. Aleluia, Deus. E oravam. Glória a Deus. Aleluia. Luta, irmãos. Prova. Não cala aquilo que tem dentro de nós. E o que tem dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente não para. Por isso que a gente não desiste, irmão. Ainda que a circunstância toda diga, desiste. Não tem jeito. Como ser humano, nossa carne cansa. Mas o nosso espírito está fortalecido. Porque nós continuamos buscando ao Senhor. A Bíblia Sagrada vai dizer, irmãos, então, que quando eles louvam, algo acontece. Aonde o adversário pensou, tão preso. Mas eles foram direto, colocados aonde? Deus também queria realizar uma grande obra. Aonde Deus nos coloca? É porque Ele quer realizar uma grande obra. É porque Ele quer fazer algo na vida de alguém. A Bíblia vai dizer que quando aqueles homens são soltos, o carcereiro fica apavorado. Por que o carcereiro fica apavorado? Porque, irmãos, ele tinha o dever, a obrigação de cuidar ali Paulo e Silas. E eles não podiam fugir. Então ele ficou apavorado por quê? Porque ele deixando Paulo e Silas fugir, ele seria morto. As coisas eram resolvidas assim. Não cuidou, não vigiou ali a ordem que foi dada, ele seria morto. Então ele temeu. Mas a Bíblia vai dizer, amada igreja do Senhor, que aquele medo entra na vida daquele homem. E o carcereiro pediu luz. Quem é luz, irmãos? A luz é Jesus de Nazaré. Aqui vai dizer nessa Bíblia, nessa tradução, o carcereiro pediu luz. Entrou correndo e trêmulo. Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele perguntou, o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para mim não morrer? Porque os homens fugiram, olha o que aconteceu, eu vou morrer. Mas aqui, Paulo e Silas já aproveitam o gancho. Que mistério! Para ti ser salvo, crê no Senhor Jesus. E ele diz, e será salvo tu e toda a tua casa. Aqui tinha pedido, aleluia, para a vida dele ser salva. Mas Jesus tinha algo melhor, que era a salvação da alma dele e da família. Era a salvação da alma dele e de toda a sua família. Crê no Senhor Jesus. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você que estamos aqui? Aleluia, Deus. Qual é a situação? Qual é a adversidade? O Senhor está dizendo, crê em mim. Aleluia. E
será salvo você e a sua casa. Tu não sabe, irmã, daqui quanto tempo Deus vai salvar os teus. Mas Ele tem salvação. Porque na minha oração eu digo para o Senhor: Senhor, os meus filhos são para salvação. Salva, Jesus. Salva. E aqui a gente louvou, aqui a gente orou, que quando o crente chora, o Senhor, Ele responde. E o que menos o inimigo quer é que a igreja ore, que você continue orando pelos teus, ainda que você olha e a situação verdadeiramente, aparentemente parece que não é de mudança, parece que as coisas só pioram. O Senhor está dizendo: continua crendo e será salvo você, e será salva a tua família, e será salva a tua casa, e será salvo. Lavando como a Naia se coloca de pé. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles, obedecendo a Deus, mesmo presos, açoitados, eles fizeram a vontade do Senhor. E depois disso, irmãos, o próprio carcereiro cuidou das feridas deles. Mais alguém queria servir Jesus. Mais uma família alcançada para a glória de Deus. E a Bíblia vai dizer que depois disso eles foram soltos. Porque, irmãos, não era o tempo deles ainda partir. Não era, irmão. Eles podiam passar o que passasse. Eles estavam ali presos. A sentença era a morte. Mas quando Deus diz que é vida, não tem morte. Eu creio, Deus! Quando Deus diz que é vida, não tem morte. Eita, mistério! Quando Deus diz que é vida, Ele dá vida, Ele tira a vida, principalmente daqueles que estão com o joelho no chão e orando por alguém da sua família, orando por alguém da sua casa, apresentando para o Senhor, e mesmo na diversidade, está na presença do Senhor, adorando. Oh, glória! O meu esposo, ele disse assim para mim: eu vou te buscar quase 10 horas. Ele já sabe, né? Ele sabe que cada lugar que eu vou, se ele pode ir 9h30 ou 10 horas. Ele já sabia que aqui ia poder chegar 10 horas para mim. Aleluia, Jesus. Oh, glória! Ele chegou bem cansado do serviço. Mas me traz, irmãos. Um homem que era craqueiro antes, né? Agora, né? Trabalhador, servo de Deus. E ainda me leva nos lugares quando pode, né? Isso é bênção de Deus. Eu só tenho que agradecer a Jesus. Isso aí só me mostra que a luta que eu tenho passado, outra luta, porque crente vive assim, né? Crente mesmo em Jesus vive assim. Só na bonança, não, irmão. Não. Não. Eita, Jeová! Tem escassez, tem abundância, porque o crente não pode se acostumar só com bonança. É. Né? Não, irmão, não podemos. Nós somos muito acomodados. Nós nos acomodamos muito rápido. Então o Senhor manda bonança, manda escassez, né, irmã? E assim vai indo, vai dando luta, vai dando vitória, mas a gente vai seguindo. Aleluia, por Jesus de Nazaré. Amém? Ah, mas tá muito bom este lugar. Aleluia! Tá bom que a presença de Jesus está aqui na casa. Como o pastor falou, né? Né, pastor? Engata a primeira, depois a segunda. Acho que a terceira agora já foi, né? Aleluia! Eita, glória! Porque um veio aqui deu liberdade, o outro veio deu liberdade. E é assim que Deus opera. Em lugares que dão liberdade. Oh, canta, raba, chama, raba, e ainda que você não tenha oportunidade aqui em cima, você tem a oportunidade aí embaixo de glorificar, de agradecer, porque será salvo tu, será salvo a tua casa, e os teus estão na mão do Senhor. É Ele que ordena, é dele Ele que dá ordem. Oh, glória! Aleluia! Dá tempo de louvar mais um hino, irmão? Dá tempo, pastor? Pedir pra autoridade aqui.
Deu, pastor? Pastor liberou, vamos cantar mais novo então, né, pastor? Aleluia. Mas eu vou botar no seu... Aleluia. Tá gravando. Venha pedir, mais um hino e vamos Glória a Deus. ir para casa feliz, que amanhã vai ser mais glória. Aleluia, louvado seja Deus. Ô, glória! E domingo, então, Deus Jesus. É Alguém vai ter que estar carregando alguém aqui, né? Aleluia, porque a glória de Deus vai estar invadindo este lugar. Irmão. Por quê? Por causa dos pregadores? Não. Por causa da oração que é feita na presença de Deus. Porque a oração foi feita, Deus dirigiu aqueles que fizeram os convites. Então, o Senhor dirigiu quem iria estar aqui para trazer a sua poderosa palavra. Porque só Deus conhece a vida de cada um. E quando há oração, o Senhor, Ele mostra, aleluia, quem tem vida com Ele e quem não tem, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Você tem glória aí nesta noite? Ô, glória! Glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Abracadabra! Oh, glória a Deus! Te adoramos, Jesus! Meu Deus, que mistério! Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, pois que é mais fiel que Ele, nunca houve, não haverá. Quando a gente entende que é mais fiel que Deus nunca houve, Aleluia! a gente confia no Senhor. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso avisar. Olha só. Ouvi, escute a voz de Deus essa noite. A voz de Deus bradar. E agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui para morrer.
Nessa noite, Pai, te damos graça. Nessa noite eu preciso perguntar, tem alguém para voltar para Jesus? Tem alguém para voltar para Jesus nessa noite? Está parado? Parou na fé, deu uma paradinha. Nessa noite, o Mestre te chama. Tem alguém aqui para entregar a sua vida para Jesus? O melhor lugar, irmãos, é nos braços de Jesus. É com Ele. Mas eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará nesses dias. Porque não foi em vão que a igreja está aqui para adorar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, gratidão, Senhor, pela Tua palavra. Gratidão, Senhor, pela Tua presença. Gratidão pela vida da igreja neste lugar. Gratidão, Senhor amado, por poder, Senhor, falar de algo tão precioso que é a Tua palavra. Falar de algo tão precioso que é o nome de Jesus de Nazaré. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada por essa mensagem, Pai querido. Aí eu quero orar para aqueles que estão aqui, Pai querido. Desde já, no sábado e no domingo, usa, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. E que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido no final de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Você pode dar um glória, misturar com aleluia, que é para Jesus. Amém? Glória a Deus, que maravilha, igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus falou conosco nesta noite. Aleluia. Louvado sentimos a presença do Espírito Santo. Aleluia. Deus usou a serva do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Passava o pastor aqui, irmão, hoje fazer a última oração, né? Aleluia. Jesus vai dar uma dica para a igreja, né? Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, igreja. Quantos entenderam o que Deus quis falar nessa noite? Amém! Vamos agradecer a Deus. Antes de nós encerrar, eu sei que vocês já querem ir embora, que estão cansados, é sexta-feira, mas a gente não pode despedir o culto assim sem orar por alguém que precisa de uma oração específica. Se você está fraco espiritualmente, quer voltar a orar, quer voltar a jejuar, quer voltar a ler a Bíblia, está parado, está desviado, sei lá o que aconteceu contigo, está sentindo fraco, precisa ou vir buscar por alguém da tua família, vem aqui no altar. Os que precisam ir embora, tenha a gentileza de, em nome de Jesus, ir para suas casas, em nome do Senhor. Mas aquele que precisa de uma oração específica, vem aqui na frente, nós vamos estar orando por você. Amém, igreja? Eu vou aguardar aqui. Amanhã é sábado, né? Glória a Deus. Vamos estar orando pela Thalia. Eu senti de Deus orar pela tua filha, irmã Dani. Eu olhando para ela ali, Deus me dizia que tem pressa com ela. Eu não sei o que aconteceu espiritualmente com ela, mas Deus me mostrou assim que ela já não é mais a mesma, aquela avivada que ela era. Mas Deus me mostrou para mim que quer reavivar uma obra na vida dela. Amém? E o Espírito Santo está me falando que esse louvor, quem começou a boa obra, falou muito com ela. E Deus está só reforçando para animar o coração dela. Amém, igreja? Vamos estar orando por ela? Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, o amor tudo suporta, tenha paciência, viu? Lavacanda é ploma na sobre de canta lavastérvia. Todo mundo orando, todo mundo orando. Mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Querido Deus, nós oramos pela Thalia, Pai. Orabacanda é ploma naia. Deus eterno, em nome de Jesus. Tem uma irmã aqui nesse altar que Deus quer usar na oração. Labachuri me canta, labagai. Meu Deus, derrama a tua glória. Tem profeta na caverna aqui. Tem profeta na caverna que Deus está revelando o mistério. Eita, Deus tremendo! Deus, em nome de Jesus. Olha aí o Espírito Santo retornando. O Espírito Santo está retornando. A prisão está se abrindo. Deus, em nome de Jesus, derrama o Espírito Santo, Pai. Derrama o Espírito Santo. Derrama o Espírito Santo. Coloca o Espírito Santo
Coloca a tua presença entre o comando camanabria. Lebra ramanda pluvia. Lemanda pluvia. Não te preocupa que tu está com causa na igreja. Não fica com vergonha. Dá liberdade ao Espírito de Deus, porque é Ele quem te purifica, é Ele que te santifica, é Ele que te reaviva, é Ele que abre a prisão, é Ele que quebra as correntes, é Ele que despedaça a canga, é Ele que batiza com fogo, é Ele que mostra mistério, é Ele que revela mistério. Ó grande Deus eterno, abençoa, meu Deus. Abençoa, Pai, a tua serva que está passando por uma luta tremenda. Ó grande Deus eterno, ajuda ela na batalha espiritual, ó Pai. Realiza o teu propósito, abre as portas, faz a obra, meu Deus eterno, daquela pessoa que ela tem orado na tua presença. Eita glória! Cura os enfermos, cura os enfermos, cura os enfermos. Arímia! Deus, eu pedi para te ungir uma Maria Rezende, Alex. Unge a Jaconisa Rezende aqui, porque eu estou sentindo uma cura chegando. Orabacanda, Pluma na raia. O evangelho que nós pregamos é um evangelho de cura também.